Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Felipe e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre Firewall em sistemas operacionais Linux, né? Vou fazer uma breve introdução ali à solução de iptables, então para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre como que funciona o iptable, sobre sua estrutura, seu comportamento, para a gente poder dar sequência nas próximas videoaulas a respeito da administração em si do iptable. Só que antes da gente iniciar mesmo, de a gente falar sobre iptables, é bom a gente falar um pouquinho sobre firewall, né? Só um breve conceito de o que seria um firewall. Um firewall, ele é um dispositivo de segurança que tem como objetivo filtrar o que é ou não permitido de ser acessado de dentro da sua rede ou para dentro da sua rede. Ele atua então ali como uma barreira que vai impor limites e controlar todo o tráfego de dados, né? Então, o que seria isso? Qualquer dispositivo que fique entre sua rede e uma rede externa, geralmente a internet, ele é denominado de firewall, que fique entre as duas redes, na verdade, e que faça o controle do tráfego, né? Que faça o filtro de pacotes, que trabalhe atuando e controlando o tráfego que está entrando e saindo da sua rede. Ele é considerado um dispositivo de firewall, né? Pode ser um appliance, pode ser um próprio servidor com sistema operacional mesmo, Linux, Windows, FreeBSD e assim por diante. Então, qual que é o objetivo do firewall? É simplesmente controlar o que está entrando e o que está saindo na sua rede. Ele é uma barreira mesmo, como se fosse uma barreira de fogo, como o próprio nome diz, né? Que vai tentar controlar o tráfego ali e fazer somente o que você permitir, para poder garantir assim, né, a segurança da sua rede. Claro que não só o Firewall vai conseguir fazer isso, mas para melhorar a segurança da sua rede. Então, ele vai ser um dispositivo central ali entre sua rede e uma rede externa, como eu falei, a internet, por exemplo, que vai controlar todo esse tráfego e dizer o que é permitido e o que não é, beleza? Dando sequência, falando sobre Firewall em sistemas Linux. Nós temos basicamente 5 gerações de Firewall baseado em sistemas Linux, né? A primeira e a segunda, na verdade, principalmente a primeira, ele não foi desenvolvido para sistemas Linux mesmo. Foi a partir do kernel 1.1, ele foi migrado de soluções BSD. Para quem trabalha muito com FreeBSD, deve provavelmente ter ouvido falar em IPFW. Então, o IPFW ele foi migrado para o Linux a partir do kernel 1.1, porque não tinha nenhuma solução de firewall para poder ser utilizado em sistemas Linux. E como o BSD já existia e tinha também o IPFW, eles importaram, né, eles migraram essa solução, mesmo não sendo nativo de sistemas Linux, para ser utilizado no Linux. A segunda geração, a partir do kernel 2.0, foi o IPFW admin, que funciona basicamente como o IPFW também, com algumas modificações pequenas. Agora, em sistemas Linux mesmo, nativo, a gente pode considerar essas 3 gerações aqui. Essa primeira e segunda foi basicamente importado de outro sistema, né? Agora a terceira, quarta e quinta geração começa então de fato sobre Firewall em sistemas Linux. A terceira geração, que muita gente conhece como sendo a primeira, ela é o IPChains, que é bem famosa também, foi muito utilizada e deu início a partir do kernel 2.2. Então, ela foi, já hoje em dia já está descontinuado já, não é mais utilizado, a não ser que você pegue um servidor bem antigo, que tem ainda IPChains, mas hoje em dia já o pessoal não utiliza muito. Dando sequência, após o IPChains, veio quem? Veio o módulo NetFilter com o iptables, a partir do kernel 2.4, que é sobre ele que a gente vai falar. Que a gente vai ver que o NetFilter ele é um módulo que é responsável por prover o firewall em sistemas Linux, né? E junto com ele veio o iptables, que é uma espécie de um front-end para esse módulo, para você configurar suas regras e prover as ações necessárias. E ainda, na quinta geração, a partir do kernel 3.13, saiu quem? Baseado também no NetFilter, saiu o NFTables, que já é um pouco diferente do iptables na maneira de configurar, de trabalhar, mas o funcionamento em si ele continua sendo basicamente o mesmo. Isso não mudou muito não. Tranquilo? Então hoje nós vamos focar aqui na quarta geração para conhecer um pouquinho sobre iptables. Agora sim, vamos
começar a falar um pouco de IPTables. O que seria então IPTables? A gente sabe que existem vários tipos de firewall, como o firewall que atua na camada de aplicação para fazer filtro de conteúdo, como um Squid, por exemplo. Para quem não sabe, ele é considerado um tipo de firewall. Mas o IPTables, ele é um firewall do tipo de filtro de pacotes, né? Porque ele atua na camada 3 e 4 do modelo OSI e baseia basicamente no endereço de origem, destino, portas, protocolos de cada pacote. Que com isso ele vai tomar suas ações necessárias. É claro que ele tem algumas particularidades, ele pode se basear em outras coisas também, em outras como estado do pacote, se completou outro handshake ou não, mas o objetivo dele, basicamente, é baseando no conteúdo do pacote. Ele faz um filtro nos pacotes que estão entrando ou saindo da sua rede, e através do conteúdo desse pacote que ele vai tomar as ações necessárias. Então, assim, o IPTables é um firewall a nível de filtro de pacote, ok? E como eu falei, ele foi o substituto do IPChains, que era utilizado até o kernel 2.2. Então, ele foi incrementado a partir do kernel 2.4. E tem até hoje. Se você pegar um Linux com o kernel 4.9, que já está disponível, você ainda vê o IPTables nativo no sistema, ok? Posterior ao IPChains, né, veio quem? Veio na verdade o NetFilter, que ele é um módulo do kernel responsável por dar suporte ao firewall, a NAT e os logs do sistema. E junto com o NetFilter veio quem? Veio o IPTables, que é uma espécie de front-end para o NetFilter. Ele, na verdade, quem provê todas as ações mesmo é o módulo NetFilter. Se esse módulo não estiver carregado, você não consegue implementar um firewall com IPTables. Você não consegue. Só para vocês poderem ver, aqui ó, se der uma, vou listar aqui, lsmod, pronto, este cara aqui ó, IP_tables, este é o módulo responsável por prover suporte a quem? Ao Firewall no Linux, aos logs de Firewall que são gerados, a NAT no Linux também, para poder fazer um redirecionamento de porta, liberar acesso na internet, tudo é liberado através deste módulo. Então, se você der um modinho aqui, por exemplo, no IPTables, você vai ver, além do caminho dele, outras informações, você vê aqui ó, que ele é o core do NetFilter, né? É ele que provê acesso para os demais itens que compõem o NetFilter, mas esse aqui é o módulo core. Através dele que você vai conseguir utilizar o Firewall IPTables. E aqui você vê uma descrição, que ele é um filtro de pacotes IPv4, beleza? Ele atua com pacotes IPv6 também, como filtro de pacote IPv6, mas esse módulo aqui, por exemplo, ele é para IPv4, beleza? Vamos dar sequência aqui então. Agora sobre a instalação do IPTables. Como eu falei, a partir do kernel 2.4 ele já vem disponível, né? Ele já vem compilado junto ao kernel. Então assim, vai ser meio difícil de isso acontecer, mas caso aconteça de você pegar algum sistema operacional, alguma distribuição Linux posterior ao 2.4 e não tenha o IPTables, basta você vir no site do NetFilter, fazer o download e compilar o código fonte. Ou então via gerenciadores de pacote também, como apt, yum, de Debian, Red Hat e seus derivados, você consegue também fazer esse procedimento. Eu não vou abordar a instalação, porque como eu falei, vai ser muito difícil você pegar um cenário de estar instalando um novo servidor e pegar e não com o kernel a partir do 2.4 e não vir com o IPTables configurado não, né? Com o IPTables instalado em seu sistema. Mas caso tenha necessidade de instalar, você sabe que é possível, compilando o código fonte do pacote mesmo, então via seus gerenciadores aí para poder facilitar, utilizando os pacotes pré-compilados, né? Sobre a estrutura do IPTables, aqui é bem importante e bem interessante a gente trabalhar aqui. O IPTables é composto por tabelas e cadeias, chamadas de chains também. As tabelas são uma espécie de caixa de organização, onde cada uma tem uma finalidade diferente, né? Onde são armazenadas essas cadeias, que consequentemente são armazenadas as regras que são implementadas sobre as informações, ou seja, sobre os pacotes que se trafegam pelo firewall. Então aqui você tem aqui as tabelas, as principais tabelas do IPTables, a Filter, NAT e Mango. Obviamente você consegue criar outras para personalizar
o seu firewall, mas as principais são essas três. E você tem as chains aqui ao lado esquerdo, ou seja, as cadeias de input, forward, output, pre-route e post-route. Por exemplo, na tabela filter, que é a padrão do sistema, você tem três cadeias, input, forward e output. Na tabela NAT, você tem output, pre-route e post-route. Já na tabela Mango, você tem todas as 5 cadeias, ok? Então, assim, é interessante a gente conhecer isso daqui. Interessante não, é completamente necessário a gente conhecer essa estrutura aqui do EPTables para a gente poder dar sequência e saber como trabalhar. Porque eu vou ter que, se eu quero liberar uma regra, eu vou ter que saber se ela vai entrar numa chain input, se vai ser um forward, se vai ser um output, se tratando de tabela NAT, se vai ser um pre-route ou post-route, e assim por diante, ok? Ainda dando sequência à estrutura do EPTables, a primeira tabela, como eu falei que é a tabela padrão, é a tabela filter. Qual que é a finalidade dela? Literalmente filtrar todos os pacotes que passam pelo firewall. Seja com destino, seja com que saem do firewall com origem, todo pacote que entrar ou sair na sua rede, ele vai, obviamente, se o seu firewall for o gateway da rede, ele vai passar por ele. Então, o objetivo da tabela filter é literalmente filtrar todo esse conteúdo. Aí você tem três cadeias, três chains, input, output e forward. Mas o que significa cada uma delas dentro da tabela filter? Para poder explicar melhor isso aqui, porque isso aqui eu acho bem importante, vou fazer um desenho rápido aqui, só para poder exemplificar. Imagine que isso aqui é um servidor 01 da sua rede local, ok? Aí agora você tem aqui, por exemplo, um outro aqui, vai ser o seu firewall. E você tem aqui a WAN, né? Ou seja, a internet. Você tem um cenário simples aqui. Aqui atrás você tem toda a sua rede local, com servidores, desktops, hosts, enfim, todo tipo de acesso. E aqui você tem seu firewall na rede e aqui você tem internet. Quando eu estou tratando, por exemplo, aqui na tabela filter, né? Quando eu estou trabalhando com ela, eu tenho as seguintes possibilidades: de input, output e forward, correto? Então vamos começar com input. O que seria uma regra de input? Quando você precisa liberar uma regra, liberar algum pacote, algum tráfego, que tem como destino, que no cabeçalho lá do pacote tem como IP de destino um firewall da sua rede, isso é uma regra de input. Então imagina a situação, você tem aqui, por exemplo, esse servidor aqui precisa fazer uma comunicação com o firewall via porta SSH, por exemplo. Isso daqui é uma regra do tipo input. Ou seja, isso daqui está caracterizando uma regra do tipo input, por quê? Porque no destino, no cabeçalho desse pacote, está falando o quê? Que o IP de destino é o firewall. A mesma coisa se você tiver, por exemplo, na internet aqui, algum host que queira acessar o firewall, né? Tá querendo acessar o firewall por algum motivo, sei lá, um acesso SSH externo também. Ele também é uma regra de input. Então, quando no cabeçalho você tem sempre um IP de origem e destino. Quando o IP de destino é o firewall, é uma regra de input. Agora, e se for o contrário? Quando o IP de origem for o firewall quer acessar este servidor aqui, por exemplo. E aí já muda a situação. Aí você vai ter uma regra de output. Ou seja, o firewall quer acessar esse servidor, ou o firewall está querendo acessar, por exemplo, um recurso aqui na web, ele quer fazer um download de um pacote. E aí você vai ter uma regra do tipo output, ok? Então, assim, todo pacote que tem como seu IP de origem o firewall é uma regra de output. Então, já temos os dois, input e output, né? Agora temos um outro, que muita gente tem confusão sobre ele, que é a regra de forward. O que seria a regra de forward? Imagina que este host aqui, esse servidor, esse host qualquer na sua rede local, quer acessar um pacote aqui na internet, né? Imagina que ele quer fazer esse acesso aqui.
isso vai ser uma regra de forward. Por que vai ser uma regra de forward? Forward significa que o pacote não tem como destino o IP do firewall e nem como origem também. O pacote ele vai simplesmente passar pelo firewall, principalmente pelo fato dele ser o gateway da rede, né? Então ele vai passar pelo firewall apenas, mas o pacote não tem como IP de origem e nem destino o firewall. Então, por isso que é caracterizado uma regra de forward. Tanto para ir quanto para voltar, se você tem um pacote externo aqui também, por exemplo, de um host externo, né, querendo acessar esse servidor aqui, ó, o pacote não está indo para o firewall. Né, ele não tem como IP de destino o firewall e nem como IP de origem o firewall. Ele tem como IP de destino, por exemplo, este camarada aqui no pacote dele. Então o firewall vai analisar esse pacote e vai verificar. Se tiver permissão para entrar, ele vai deixar passar. Se não, ele vai barrar, obviamente. Mas são três conceitos simples que fazem toda a diferença, porque é através deles que você vai conseguir trabalhar com o seu firewall. Porque se você precisar de liberar uma regra para poder... se você precisar de liberar um acesso do seu firewall para outro host, por exemplo, você sabe que vai ser uma regra de output. Mas se você precisar de liberar um acesso externo para o seu firewall, um input, agora você quer liberar um acesso de um host na internet. Além de outras configurações, claro, você vai ter que trabalhar com a cadeia, com a chain forward, beleza? Bem tranquilo isso aqui, mas para muitos isso é uma situação que não é tão clara e isso aqui é um conceito que tem que ficar bem esclarecido, na verdade, né, para poder dar sequência. Porque se você não tiver um conhecimento sólido sobre isso daqui, fica difícil você trabalhar com IP-tables ou com qualquer outro tipo de file, ok? Beleza, então essa é a tabela filter que eu acabei de mostrar ali, que ele vai fazer todo o controle, todo o filtro dos pacotes que estão entrando ou saindo na sua rede, né? A próxima tabela, ela é a tabela NAT, que é uma tabela utilizada para dados que geram outra conexão de pacotes para um determinado IP ou porta. E ela é composta por três cadeias: pré-route, post-route e output. O que significa cada uma delas? Pré-route: aplique-se as regras aos pacotes antes do roteamento. Post-route: aplique-se as regras de pacote depois do roteamento. E output, utilizado para dar saída a pacotes registrados. Na tabela NAT é mais comum a gente usar essas duas cadeias, pré-route e post-route. Um exemplo para cada uma delas. Quando você tem um servidor de TS, por exemplo, na sua rede, que é muito utilizado, o pessoal geralmente costuma fazer isso, de querer liberar acesso TS, acesso externo no terminal service, para fora da sua rede. Quando você faz isso, você tem que criar uma regra na sua tabela NAT do tipo pré-route, para poder liberar o acesso de um host externo dentro da sua rede. Então, o que acontece? Antes de ter o roteamento, antes de acontecer o roteamento daquele pacote, o servidor vai pegar e vai redirecionar aquela porta ou aquele determinado IP para um host específico da sua rede. Isso acontece antes do roteamento, por isso que é pré-route. Já no caso do post-route, quando você precisa liberar um acesso na internet para um determinado host, você precisa criar uma regra do tipo masquerade na tabela NAT também, e do tipo post-route, ou seja, o pacote depois de ele ser roteado, ele vai o que? Mascarar aquele pacote, né? Ele vai ter uma regra mascarando aquele pacote após o roteamento dele, para que ele possa, por exemplo, ter acesso à internet utilizando o mesmo endereço IP público do seu firewall. Então, assim, são dois exemplos simples que a gente utiliza e um dos quais a gente mais utiliza também. E mais para frente a gente vai trabalhar bem específico sobre cada uma dessas tabelas, então a gente vai ver bastante coisas e exemplos práticos mesmo, tanto do pré-route quanto do post-routing também, beleza? Mas basicamente isso que você tem que entender é que tabela NAT são utilizadas para dados que geram outra conexão. Você precisa liberar um acesso à internet para um host, ou se você precisa fazer, por exemplo, um redirecionamento de porta, liberando um recurso interno para o mundo, por exemplo, você vai trabalhar com a tabela NAT, ok? Próxima tabela é a tabela Mangle, que é uma tabela utilizada para realização de alterações especiais em pacotes, como modificação de serviço, marcação, QoS, por exemplo, né? Você tem 5 cadeias aqui, 5 chains. O que significa cada uma delas? A input, por exemplo, ela vai aplicar aos pacotes que precisam ser modificados antes deles irem para a cadeia input da tabela filter.
Output, os pacotes serão modificados antes que eles vão para a cadeia de output da tabela filter. E assim por diante. Forward antes de ir para forward da tabela filter. Pré-route antes de ir para a cadeia pré-route da tabela NAT. E post-route antes de ir para a cadeia de post-route da tabela NAT. Então, o que significa isso? Imagina se, por exemplo, você quer criar uma priorização do serviço dentro da sua rede. Você tem rede de dados e rede de VoIP, por exemplo, telefonia VoIP. Geralmente, quando pessoas trabalham com telefonia VoIP, eles criam uma priorização de pacotes, né, um QoS, para poder priorizar o tráfego VoIP no lugar de priorizar um tráfego de dados. Geralmente, o pessoal prioriza o tráfego VoIP, para poder não ter problemas com as ligações. Então, quando você precisar fazer algo do tipo, você sabe que você vai utilizar a tabela Mango. Aí você vai verificar se é um tráfego de VoIP de entrada, saída ou de encaminhamento, só de forward mesmo, e vai fazer a modificação daquele pacote antes dele ir para determinada cadeia de sua outra tabela, né? Ele vai comunicar com a tabela Mango, ela vai comunicar com uma outra tabela do seu IPTU. Então, antes dele jogar o pacote para determinada cadeia que você quer, ele vai fazer a modificação que você deseja, como o QoS. E uma outra utilização também, por exemplo, você pode fazer a marcação de pacotes. Imagina que você tem 2 links de internet na sua rede e você quer dividir o tráfego ali, né? Para poder fazer um load balance dos links, por exemplo. Dividir a utilização. Aí você pode marcar os pacotes para navegação web, como por exemplo portas 80443, né? Protocolo HTTP e HTTPS. Você marca eles como pacote número 1. E já, por exemplo, utilizações de serviços de correio eletrônico como SMTP, IMAP, POP, você marca como pacote número 2, né? E aí você encaminha esses pacotes para onde você quer. O pacote marcado com o número 1 ele vai ser enviado para o link 1. O pacote marcado com 2 ele vai ser enviado para o número 2, o link 2. E assim por diante. Você tem toda essa flexibilidade. E mais uma vez, o objetivo daqui hoje não é já a gente começar a fazer, implementar nada. É basicamente a gente entender como funciona cada uma da tabela e para que elas são utilizadas. Então, se você sabe que precisa fazer uma modificação em um pacote, você vai utilizar a tabela Mango, ok? Mas a gente vai ver alguns cenários posteriormente também, na prática mesmo, com cada uma dessas tabelas. Agora, para a gente quase fechar aqui, né, o penúltimo slide, sobre o funcionamento do IPTU. A gente viu a estrutura dele, como é que ele é composto, sobre o que ele é composto, suas tabelas, suas cadeias e qual a finalidade de cada uma delas. Mas agora, como que ele funciona? Vamos imaginar esse cenário aqui. Ó. No lado esquerdo aqui, nós temos, por exemplo, um acesso externo aqui. Nós temos o mundo aqui, né? Isso aqui é uma interface, isso aqui é outra. Então, por exemplo, eu quero acessar um recurso que esteja na minha rede local ou que seja no meu próprio file. Quando o pacote está entrando na rede, passando pelo lado esquerdo aqui, começando por aqui, o pacote está entrando na rede, vindo de fora para ela. O que vai acontecer? Isso, na verdade, tanto faz, né? Se está vindo de fora para ela ou se tá vindo da própria rede local também. O pacote está entrando no meu file, tá começando a passar pelo meu file. O que vai acontecer? Ele vai olhar, a primeira coisa é se existe uma regra de pré-route. Olha, existe uma regra de pré-route para esse pacote? Se tiver, ele já vai executar essa regra antes mesmo de ter o roteamento. Depois que ele executou a regra, aí o roteamento termina de encaminhar para o destino correto. Então, redirecionamento de porta, seja o que for, ok? Caso não tenha um pré-route, o pacote vai ser o quê? Roteado, normalmente, e vai ter uma outra pergunta, né? Olha, esse pacote é do tipo input ou forward? Que ele vai ter que ter uma dessas duas saídas aqui. Se for com destino ao firewall, que eu já expliquei para vocês, como a gente já viu, se for com destino ao firewall, ele vai vir para a cadeia de input, na tabela filter aqui. Agora, se for com destino a um outro host, ele vai passar direto e vindo para a cadeia de forward. E, obviamente, para cada um desses itens, para cada cadeia que ele vai passando, tem uma regra específica, que vai estar liberando ou bloqueando aquele tráfego, ok? Mas se não for na input e nenhum forward, qual que é a saída? Vai ser uma regra de post-routing, né? Ele vai se enquadrar numa regra de post-routing, ou seja, depois do roteamento, ele vai aplicar uma regra para o pacote poder dar sequência. Entendeu? Então, assim,
ele vai entrar em uma dessas cadeias. Isso é regra. Ele tem que se enquadrar em uma dessas cadeias. Ou então, ele pode ser um processo local da sua máquina aqui que esteja tentando buscar um recurso externo, né? E aí ele vai sair pela regra de output, pela cadeia de output. Então ele vai utilizar essa cadeia aqui e posteriormente vai passar pela post route, caso esteja alguma regra aqui também, principalmente se for um acesso externo, ele vai sair pela output e depois pela post route para poder dar sequência, beleza? Então basicamente o funcionamento do iptables é esse, ele vai se enquadrar em uma dessas cadeias, cada uma com uma finalidade diferente e pertencendo a uma tabela diferente, e vai ter uma ação, né? Uma ação para poder liberar ou bloquear o tráfego deste pacote, ok? E isso vai ficar mais claro quando a gente começar a implementar mesmo o Fire, começar a ver os comandos e a sintaxe a utilização do sistema em si, né? Do Fire IPT. Aí vai ficar mais claro essas informações, mas eu acho que deu para ter uma ideia legal de como que ele funciona. Existem dois tipos também de funcionamento do iptables, né? Não só do iptables, mas de Firewall em si. Você pode trabalhar tanto com regras do tipo stateless e regras do tipo stateful. O que seria cada uma delas? Regras do tipo stateless, ele vai analisar basicamente qual que é IP de origem e destino, qual que é a porta de origem e destino, qual que é o protocolo. E aí vai tomar a ação necessária, se vai aceitar ou se vai negar aquela conexão, ok? Já no caso do File Stateful, ele vai um pouquinho além disso. Além dele olhar portas, IP, protocolo, etc., ele vai verificar o estado daquela conexão. A gente sabe que quando uma conexão TCP ela acontece, ela fecha o three-way handshake, né? O processo do SYN, do SYNAC e do ACK no final. Então ele vai verificar se teve aquele fechamento de conexão. Se tiver, ele dá sequência, aplicando a ação sobre aquele pacote, liberando ou não. Só para exemplificar aqui, para quem não lembra muito bem disso, nós temos basicamente isso daqui, né? Vou mudar a cor aqui de novo. Peraí, vamos ver esse cara. Vou colocar aqui só para poder explicar para vocês. Isso agora vai ficar melhor. Isso. Isso. Aí aqui desse lado aqui nós temos, por exemplo, o cliente, né? E desse lado aqui nós temos, por exemplo, o servidor. Isso aqui tratando de uma conexão TCP. Então, como que funciona isso aqui? Quando um cliente precisa comunicar com o servidor, por exemplo, na porta 80, né, o protocolo HTTP, ele fecha o que a gente conhece como uma conexão de 3 vias, né? Fecha o three-way handshake. Então, vai ter uma via para cá, vai voltar outra via para cá, por último vai ter uma para cá. O que significa cada uma delas? O primeiro item, né, a ser enviado, o primeiro pacote a ser enviado é para poder sincronizar os dados. O cliente vai mandar para o servidor um pacote do tipo SYN. Ele vai enviar um pacote do tipo SYN falando, olha, eu quero me conectar ao serviço da porta 80, eu quero acessar o serviço que você está disponibilizando. E o servidor vai analisar essa requisição, se tiver tudo ok, ele vai retornar para ele um SYN mais ACK. O que significa esse SYN mais ACK aqui? Significa que o servidor aceitou aquela conexão com a ACK e está também pedindo para poder sincronizar com o cliente, para poder manter a conexão ativa, né? Após esse procedimento, o cliente já respondeu o que para o servidor? Sim, concordando com esse procedimento, respondendo um ACK. E aí, dessa forma, a conexão passará a ficar do tipo established, né? Vai ficar estabelecida, fechando a comunicação do three-way handshake entre cliente e servidor. Então, basicamente, o que o Firewall do tipo stateful vai fazer? Ele vai analisar, além dos recursos que o stateless analisa, que é portas, protocolos e endereços IPs de origem e destino, ele vai analisar também o estado dessa conexão aqui. Esse procedimento foi finalizado, ele foi executado por completo? Qual que é o estado dessa conexão? Uma conexão estabelecida? Uma conexão restabelecida? Ou uma nova conexão?
ele vai conseguir trabalhar com regras baseadas, por exemplo, no estado da conexão ou nas flags do pacote TCP que são enviadas. Então, com isso, você consegue ter um filtro maior do conteúdo que está entrando ou saindo da nossa rede. Né? Tudo que estiver passando por ele, você conseguirá também analisar o tipo de pacote baseado também no estado da conexão ou nessas flags TCP e IP. Ok? Só para a gente poder lembrar um pouquinho sobre esse procedimento. Então, sobre a utilização deles, acho que varia muito de cenário para cenário. E eu vejo muita utilização dos dois em conjunto em firewall separado, compondo um firewall em camadas, por exemplo. Geralmente o pessoal as pessoas colocam um firewall stateless na borda para poder segurar o maior número de tráfego ali mesmo, de eliminar o que não for o que não fizer sentido, o que não for para poder entrar nessa rede mesmo. E o que passar, por exemplo, entrou um pacote, a porta 80 está liberada, HTTP, no Fire Status, no primeiro nível, por exemplo. Quando o pacote passar, aí ele chegar aqui, ele vai analisar novamente as informações e vai verificar todo o estado da conexão, para poder ver se ele vai permitir ou não. Se fez handshake, fez, então está aceito. Se não fez, ele não vai deixar o pacote de sequência, beleza? Só mais dois itens sobre o funcionamento aí do IPTable, que também que eu acho vale dar uma estudada. E, obviamente, também nas próximas videoaulas nós vamos estar trabalhando tanto com Fire Stateless quanto Fire Stateful, para a gente poder ver como que funciona na prática isso daí. Agora sim, o último slide, nós temos a nível de Firewall um termo que chama de política padrão. E temos basicamente dois tipos de política, permissiva e restritiva. O que seria cada um desses tipos? Na permissiva, todo o tráfego fica liberado e você vai bloquear somente o que você precisa. Já na restritiva é o contrário, tudo vem bloqueado e você libera o que você precisa. Então, assim, eu particularmente prefiro trabalhar com tipo restritiva, porque eu acho que você tem um controle maior sobre o que está entrando e saindo na sua rede, né? Apesar de dar um trabalho considerável, um trabalho consideravelmente maior do que no tipo permissiva, mas eu considero mais eficaz uma política do tipo restritiva do que a permissiva. Mas obviamente também varia do tipo de configuração que você está fazendo, e não adianta você trabalhar com uma política restritiva e ter regras erradas liberando todo o tráfego. Então isso não quer dizer que um firewall do tipo permissivo vai estar errado ou ruim e o que o restritivo vai estar bom e certo. Não quer dizer isso, mas por questões de escolha, eu particularmente prefiro trabalhar com firewall do tipo restritiva. E só para a gente poder ver aqui rapidinho, para poder finalizar, porque já está muito extensa essa aula, por padrão, o firewall, quando você instala o IPTables, quando ele está instalado, compilado na máquina, ele vem com políticas do tipo accept, ou seja, políticas abertas. Ele vem liberando tudo, justamente até para você poder liberar todo o tráfego dessa máquina, essa máquina não ficar presa, né? Até você configurar manualmente. Com exceção de algumas distribuições, como por exemplo o CentOS, baseado em Red Hat, que quando você instala o IPTables, ele vem com políticas abertas, mas vem com várias regras para poder liberar o mínimo possível para você poder utilizar. Então, assim, ele libera até conexão web, FTP e um SSH, mas fora isso ele bloqueia o resto. Então, é uma dica também. Uma dica não, né? Na verdade, cenários diferentes também que podem variar de acordo com a distribuição. Mas o comportamento padrão do IPTables é ele trabalhar com políticas accept. E aí a gente altera essa política aqui e começa a liberar as regras de acordo com a necessidade. Beleza? Isso aqui a gente vai trabalhar também mais pra frente na próxima videoaula. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, é isso. É uma breve introdução mesmo sobre o IPTables, né? A gente viu ali o que é um firewall, na verdade, desde o início. Viu sobre a estrutura do IPTables, o que compõe ele, as suas cadeias, as suas tabelas, como que funciona cada uma delas. Não vimos na prática, mas acho que deu para ter uma ideia geral de como que funciona e qual a finalidade, né, de cada uma delas também. Para que serve a tabela filter, a NAT e a Mangle. Vimos também sobre o funcionamento do IPTables, como que o pacote, quando ele passa pelo firewall, qual que é qual que é a linha que ele vai seguir, né? Como que ele vai trafegar pelo seu firewall, quais são as cadeias, as tabelas que ele vai prosseguir para poder até chegar ao seu destino e ser liberado ou não, né? E por último vimos aqui também a parte dos tipos de implementações
do EP Tables, né, com regras do tipo stateless, stateful, e para finalizar vimos aqui as políticas padrão. Beleza? Então assim, na próxima videoaula eu já vou iniciar uma introdução na administração do EP Tables em si. Já vamos ver alguns comandos, principais opções, suas sintaxes, para a gente poder iniciar os procedimentos. E posterior a ele a gente vai trabalhar com foco na tabela no filter, depois na tabela NAT, um pouco também na tabela Mangle, até a gente finalizar a sequência de vídeos sobre o EP Tables, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro as informações, e claro, e caso não tenham ficado, deixa um comentário para que a gente possa tentar esclarecê-las posteriormente, ok? Um abraço a todos e até a próxima.